Os partidos conservador e liberal viveram uma relação hierarquizada. Os conservadores, de apelido Saquarimas, eram antes de tudo os cafeicultores escravistas do Vale do Paraíba do Sul, Rio de Janeiro e um pedaço de São Paulo. Mas sua visão de mundo englobava latifundiários de outras regiões, intelectuais, funcionários públicos, comerciantes. Os liberais, apelidados de Luzias, também reuniam membros das camadas sociais superiores. Lá por volta de 1860, os liberais contavam com apoio de parte dos estrangeiros gaúchos, dos setores urbanos e uma parte dos agrários do Nordeste, dos produtores escravistas para o abastecimento interno do sul de Minas Gerais e da zona da Mata, dos setores ligados à expansão açucareira em São Paulo e alguns cafeicultores em Resende, no Rio de Janeiro. Na oposição, os liberais pregavam reformas eleitorais com um pouco mais de direitos de voto, fim do poder moderador e diminuição do poder central. Nós vimos que tanto conservadores como liberais concordaram com o golpe da maioridade. Os liberais tomaram a iniciativa porque tramavam ficar no governo. Nas eleições, foram acusados de utilizar um sutil recurso de convencimento eleitoral, o porrete. Daí os conservadores, que também apreciavam esse instrumento de convencimento eleitoral, terem acusado os adversários de vencer as eleições na porrada. Mas os liberais duraram pouco no governo. A tensão provocada pela Revolução Farroupilha, que nós vimos nas revoltas regenciais, e pelas pressões inglesas para que o Brasil parasse de importar escravos africanos, desgastou rapidamente os liberais, que foram afastados. Grupos de liberais tentaram repetir atitudes do tempo da regência e chegaram a se revoltar em Minas Gerais e São Paulo. Mas a intervenção do exército de Caxias persuadiu-os das vantagens da quietude. O velho argumento racionalismo da espada e da espingarda. Os liberais chegaram mais tarde a formar o célebre Gabinete da Conciliação, que incluiu ministros dos dois partidos. Poderia haver maior coincidência de interesses entre as elites, apesar de os liberais poderem chegar ao governo, no fundo, os conservadores mantiveram seu predomínio. Aí está a ironia. Como é que se pode falar em conciliação, que implicaria concessões mútuas, se os conservadores não abriam mão de nada? Este é o segredo. Os liberais jamais tiveram a direção do Estado, mesmo quando estavam no governo. Aí está a hierarquia. O comando estava sempre nas mãos dos conservadores. Daí a origem do termo Tempo Saquarema, porque Saquarema era o apelido do Partido Conservador e no Segundo Império houve um longo período de predomínio dos ideais saquaremas, dos ideais conservadores. Mesmo quando os liberais conseguiam o governo, os conservadores mantinham sua influência dominante através de dois órgãos, o Senado Vitalício e o Conselho de Estado. O Conselho de Estado, que foi suprimido apenas durante a regência, era composto por uma dúzia de políticos conservadores nomeados pelo imperador para serem consultados a respeito de assuntos relevantes. Joaquim Nabuco, político conservador, dizia orgulhoso que os dois órgãos eram a arca das tradições do governo, e os opositores replicavam dizendo que não passavam de baús da reação. Repare que o poder político, tanto no passado como hoje, os conservadores dirigiam a sociedade estabelecendo uma rede de relações de poder através de várias instituições sociais. Por exemplo, a concessão de cargos de funcionários públicos para jovens advogados vindos da classe média. Os valores saquaremas também eram produzidos e difundidos nas escolas, nos romances da época, na política de saúde pública, na imprensa. Quase todos os poros da sociedade respiravam os ideais conservadores, a submissão ao Estado, o voto censitário, o respeito incontestável ao imperador, a escravidão, o poder centralizado, a inferioridade da mulher e dos filhos, a autoridade do proprietário, o desprezo pelos não-brancos, a religião católica, a busca de títulos de nobreza que davam prestígio social. Bom, para os saquaremas, os conservadores, a manutenção de uma ordem e a difusão de uma civilização apareciam como objetivos fundamentais, que eram também os meios pelos quais empreendiam a construção de um Estado e a constituição de uma classe.
Em termos de economia, o açúcar é extraído um ano depois de plantada a cana. Já o café, só depois de 4 ou 5 anos de amadurecimento da árvore. Plantar café não exigia investimentos tão grandes quanto os exigidos no engenho, que precisava de um equipamento caro. Geralmente, bastava derrubar a mata, aproveitar a madeira e tocar fogo no resto. Em seguida, plantavam as mudas, ninguém usava ferramentas sofisticadas. O emprego do arado, por exemplo, só iria se estender lá pelos anos de 1870 nas novas fazendas paulistas. Depois de plantado, o cuidado não era muito. Capinavam para tirar ervas daninhas e entre as fileiras de pés plantavam milho e feijão. O Sudeste tinha um clima, chuvas regulares e o solo ideais e, além do mais, decisivo ainda, eram as condições econômicas para a cafeicultura. Expandia a produção açucareira. Isso fez surgir uma importante base econômica, capital, dinheiro para investir, estradas, mercados. O Porto de Santos, antes de ser do café, foi do açúcar. Portanto, não foi o esvaziamento, mas o dinamismo econômico da região que favoreceu a expansão do café. E foi pelo fato de poder investir que os latifundiários da região aplicaram o café. A partir de 1837, ainda na regência, o café já era o principal produto de exportação do Brasil. Nas décadas seguintes, ele foi ampliando sua participação. Nos anos entre 1871 e 1880, já representava mais da metade de todas as nossas exportações. Graças ao café, o saldo da balança comercial brasileira passou a ser positivo a partir de 1861. Isso quer dizer que se vendia mais do que se comprava para outros países. Era dinheiro de fora entrando aqui, na maior parte para o bolso dos latifundiários e comerciantes, é claro. Exportava-se café principalmente para os Estados Unidos, Inglaterra, França e Alemanha. Os ingleses não compravam tanto como os norte-americanos, porque eles preferiam beber o chá do Oriente. As primeiras grandes fazendas de café apareceram no final do século XVIII, em São Gonçalo, ao lado de Niterói, no Rio de Janeiro. Dali o café espalhou-se para o norte fluminense até Campos e para o sul da província em um pedaço de São Paulo, acompanhando o vale do Rio Paraíba do Sul. Vassouras, no Rio de Janeiro, foi o grande centro produtor no século XIX. No fim do século, o café adaptou-se à zona da Mata, em Minas Gerais, e em São Paulo chegou até a região oeste do estado. Por volta de 1880, o Rio de Janeiro produzia cerca de 78% do total de café, São Paulo cerca de 12% e Minas Gerais 8%. Mas em 1889, ano da proclamação da República, São Paulo já ultrapassava o Rio de Janeiro. No Vale do Paraíba, o café foi plantado sem nenhuma preocupação ecológica. Para o fazendeiro, a terra era barata e abundante, não precisava de cuidados. Os solos foram se desgastando e a produtividade caiu. Na segunda metade do século XIX, as fazendas alcançaram o oeste paulista, região que vai de Campinas a Ribeirão Preto. Aproveitando a fértil terra roxa, ali os cafezais expandiram-se com vigor. Mas é importante salientar que nem só de café vivia a economia do Brasil no segundo reinado. O algodão produzido no Nordeste, por exemplo, foi o mais exportado num período que aconteceu a Guerra Civil Americana, entre 1861 e 65, que prejudicou a produção daquele país. A guerra acabou e os ingleses voltaram a comprar dos Estados Unidos e também da Índia e do Egito. No final do século XIX, havia mais um outro motivo para o Brasil também exportar menos algodão, e um motivo razoável. Estavam se desenvolvendo as primeiras fábricas de tecidos nacionais. Outro produto, a borracha, extraída pelos seringueiros da Amazônia, começou a ganhar, destaque na pauta de exportações. No período de 1871 a 1880, esse produto já representava 5,5% do total e na década seguinte subiria para 8%. O apogeu seria nos primeiros anos do século XX, já na República. Na próxima aula, então, veremos a política externa brasileira com os vizinhos da América do Sul, principalmente os conflitos contra ingleses e depois na Guerra do Paraguai.